Três pessoas aqui, boa noite a todas e todos, né? Estamos chegando aí nos fechamentos, né, de mais um ciclo do Encontro Norte e Nordeste de Psicologia do Esporte. É um grande prazer estar nesse lugar, né, mediando essa última mesa com duas pessoas muito queridas, né, e que tem muito a contribuir com reflexões do tema da mesa, né, que o tema da mesa é política, esporte, conexões para a prática e a pesquisa em psicologia do esporte, um tema muito atual, muito necessário para a gente estar discutindo. Acho que nunca foi tão necessário olhar para isso, enquanto psicologia do esporte, e acho que fechar o evento com essa temática também acredito ter um significado muito especial, né? Porque, de qualquer forma, fazer um evento é fazer política, né? De alguma forma, nós estamos, né, divulgando conhecimento, trocando experiências, e isso, né, é uma forma de fomentar, né, uma prática dentro de um contexto político e, né, dentro do esporte, que é o que nos alinha, né, a todos que estão aqui presentes. Então, a gente, para dar início, né, então hoje nessa mesa a gente vai ter o Matheus e a Lu, Fábio Silvestre, que estava como convidado, teve um imprevisto de saúde e não vai poder estar conosco. Estou também aqui substituindo a Tássia, que também não pôde, não é uma coisa fácil substituir a Tássia maravilhosa, nunca vou conseguir aquele sorriso que deixaria, né, essa mesa com muito mais encanto, mas estamos aqui, né, com o coração aberto e com muita motivação para seguir esse grande fechamento de mais um ciclo muito importante para a psicologia do esporte no Norte e Nordeste e no Brasil como um todo. Então, para dar início, a primeira fala é do Matheus. Vou fazer para ambos apenas uma apresentação informal e afetiva e deixo para vocês as formalidades que lhe couberem, ok? Matheus é quem está a batuta, né, desse evento, coordenador aí do terceiro ENEP, psicólogo, ligado a, acho que é o grande fomentador da psicologia do esporte na região do Amazonas, né? Então, uma pessoa que nós que somos um pouquinho mais experientes, para não dizer mais velhas, né, Lu, temos acompanhado uma trajetória brilhante desse menino, que hoje, né, é uma grande referência aí no Amazonas. Então, Matheus, com você, você tem 20 minutos para fala. Quando tiver faltando poucos minutos, eu te dou uma sinalizada. Tudo bem? Só deixa eu botar o slide aqui rapidinho. Só me confirma se... Tá aparecendo. Ok. Tá aparecendo, né? Tá. Bom, gente, boa noite. Erika já deu uma introduzida aí, mas é importante destacar, eu acho que tem algumas coisas que são importantes destacar antes de iniciar a minha fala. Eu começo a falar de política ainda antes do mestrado, né? Eu tenho interesse por essa temática, porque eu vou falar mais adiante, né? Porque eu entendo a política como algo inerente à nossa existência, né? E acredito que vai ser meu desafio tentar mostrar um pouco como isso é inerente à nossa prática também. E pelo fato de, no mestrado, eu faço mestrado em saúde pública na Fiocruz Amazônia, eu venho me debruçando sobre a gestão do Sistema Único de Saúde, mas que o conhecimento adquirido acerca de analisar uma política de saúde, especificamente em contexto rural ribeirinho, de como é que isso tem possibilitado
que eu olhe minha prática na psicologia do esporte de outra forma também. Então, já até concordando com a Érica em relação a essa questão, o evento ele acaba sendo um evento político, né? E eu venho trazer isso ao longo da apresentação para vocês. Quando a gente tinha a intenção de, em 2020, vamos levar o evento para a região norte, para Amazonas, Manaus, e fazer o evento aqui, mesmo que a gente não diga, né, de olha, nossa intenção é política, nesse sentido. É política no sentido de que quando a gente traz um conjunto de profissionais para dialogar com outro conjunto de profissionais dentro de uma região onde esse diálogo acontece pouco ainda, a gente potencializa uma força que até então se esgueira em algum canto que a gente desconhece. E é por isso que eu já começo a minha fala, a minha questão, trazendo à tona o que é política de fato. E eu gostaria de trazer essa questão porque eu ainda sinto que dentro da psicologia como um todo, a gente ainda tem muita dificuldade, enquanto categoria, de discutir de fato as questões políticas. Geralmente, essas discussões no campo da política dentro da nossa ciência, eu não vou falar só da nossa ciência, porque isso é um problema nitidamente mundial. Ela tem sido traduzida praticamente a partir de um aspecto da política, que é o poder ideológico. E a gente acaba discutindo a política através de uma dicotomia que ela não assume o papel de compromisso real com o que a gente vive no cotidiano. Acaba se afastando disso. Então, quando eu falo de política, eu gosto de recorrer a Bobbio, porque, para Bobbio, a ideia de política é a ideia do exercer um poder. E esse poder aqui eu trouxe apenas 5, porque eles vão estar mais associados com a minha fala ao longo desses minutos, mas esse poder ele vai muito além do que está aí. Não tem aí, por exemplo, o poder da cultura. Tá? Mas política para Bobbio, né, tentando ir além daquela ideia de polis, são esses poderes que são exercidos na nossa sociedade que têm a finalidade de atender a algum interesse. E esse poder pode ser desde econômico, político, ideológico, discursivo ou de informação. Nos últimos anos, a gente tem visto esse poder relacionado à informação aparecer de forma muito nítida, principalmente por conta das redes sociais. Não é à toa que nos últimos meses, durante a pandemia, o que a gente discutiu em diversos cantos do país sobre cancelamento nas redes sociais, por exemplo, não foi brincadeira. Né? É utilizar o poder da informação para cancelar pessoas na internet. O que isso quer dizer? Né? Que transfiguração é essa do poder que tem ocorrido e que a gente tem tido dificuldade ainda de atentar porque a gente está vivendo esse momento. Talvez daqui a 50 anos alguém olhe para trás e consiga pensar essas coisas com muito mais lucidez do que a gente tem feito agora e com menos desgaste, possivelmente. Outra questão relacionada ao poder, que é muito importante destacar, é que esse poder nem sempre ele é legitimado através do consenso apenas. Esse poder ele pode ser... E aí do consenso eu estou falando de algo nitidamente democrático, onde eu poderia abrir uma sessão de votos aqui nessa sala, nessa sessão, e a gente, através de um consenso, tomar uma decisão. Vamos liberar todos os vídeos no YouTube após o evento? É uma decisão tomada por consenso, mas poderia ser totalmente despótica, onde eu simplesmente viro, vai tudo para o YouTube e eu não quero saber a opinião de ninguém. Pode ser autoritária. Mas também esse poder é legitimado através da tradição. E no esporte, isso é muito presente.
Né? A tradição, vou utilizar como exemplo aqui, para ficar de forma mais clara, se a gente pega culturas de povos indígenas, por exemplo, os mais velhos eles vão ser muito respeitados porque eles têm um poder legitimado pela tradição. Em outras culturas, né, esse poder da tradição, esse poder exercido através de questões tradicionais vão ser diferentes. Mas, enfim, isso aqui era para introduzir um pouco essa questão, né, de fato, a gente entender que política é muito mais do que a gente vê as pessoas falando na televisão. Mas eu ainda queria ampliar um pouco mais a nossa questão, porque o meu papel é dizer aqui para vocês que a gente tem um papel relevante no que diz respeito à forma que a gente analisa e olha as políticas acontecendo. E aqui tem 4 políticas, que são 4 correntes, caminhos para se analisar políticas que são muito importantes. Né? Possivelmente dentro das ciências sociais, a mais conhecida vai ser o marxismo. Né? Que é uma corrente de análise, de olhar as políticas, onde a perspectiva histórica, né, dos modelos de produção da sociedade prevalecem, onde o Estado sobrepõe o sujeito, né, nessa perspectiva. O Estado como uma grande entidade, geralmente marcado por essa tensão. Mas tem outras correntes que eu considero muito relevantes, como a corrente institucionalista, que são as políticas influenciadas a partir de redes institucionais, onde os sujeitos já são considerados. Onde os sujeitos, dentro de instituições, tomam decisões, discutem, e essas instituições se posicionam acerca do que deve ser ou não uma política. Mas a gente tem também aí o ciclo de políticas de Kingdon, a Luciana falou sobre ele no último congresso da Abrapesp, né, que é um modelo cíclico, que é pensado, né, que a política tem início, meio e fim. É um modelo onde a gente olha para a política e vê ele a partir de etapas, onde tem a possibilidade de uma entrada na agenda. Vamos pegar aqui, por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia. Qualquer política de saúde tem uma grande abertura de entrada na agenda diante de um cenário de caos no campo da saúde. Políticas passam a ser formuladas a partir disso, tomadas de decisão são tomadas, a implementação ocorre e, consequentemente, a avaliação da política. E isso se repete, isso é cíclico. Só que existe um outro modelo, que é o do Stephen Ball, que é um modelo que a gente tem adotado dentro da Fiocruz Amazônia, que é a política pensada a partir de contextos que se relacionam. Basicamente, contexto de influência, de produção de textos e contexto da prática. A gente poderia pensar esse contexto da influência como essas instituições da corrente institucionalista, por exemplo. Grupos, instituições, pessoas que exercem tal poder de influência, e a gente volta a falar de poder, onde elas conseguem assumir que seus discursos entrem em certas partes de textos das políticas. Então, tem um comparativo aqui, por exemplo, né? O Kingdon, né? Esse modelo cíclico, enquanto o Ball, esse modelo mesclado. Né? Então, a gente vai ter grupos que vão querer que uma política seja elaborada, discutida, por exemplo, numa Câmara, ou dentro de um ambiente de gestão, dentro de um clube de futebol, digamos, né? Que vai querer se ver representado nas entrelinhas daquele texto. Porque esses textos é que dizem como é que deve ser feito na prática. Mas veja bem, o interessante desse modelo é que eles se influenciam. O contexto da prática ele pode simplesmente negar todo o contexto da influência de produção de textos e fazer uma prática que é totalmente inovadora. Isso, por exemplo, para a política de saúde dentro da Amazônia, é totalmente possível. Porque quem é que monitora a política de saúde lá onde não tem internet, onde você só acessa por barco? Quem define como a política acontece é o profissional que está lá em campo. Tá? Então, são modelos distintos que eu queria mostrar para vocês
a partir desse contexto, né, de influência, esse contexto de produção de textos e esse contexto da prática, que o que ocorre, na verdade, dentro disso tudo é que a gente assume papéis. As pessoas, as instituições, elas assumem papéis. E é sobre esses papéis que eu gostaria de lançar maior clareza. Tá? Eles são basicamente esses papéis aqui que eu vou trazer um recorte de notícias apenas para mostrar como é que eles se mostram na realidade. Né? Mas, basicamente, Stephen Ball diz que há os narradores, que são aqueles que interpretam a política e selecionam os elementos importantes e aplicam significados à política. Vou dar um exemplo para quem estuda infância e adolescência e anda com o Estatuto da Criança e do Adolescente embaixo do braço. Você vai ver dois polos de discussão sobre esse estatuto. Daqueles que dizem que é para proteger crianças e adolescentes, de fato, a função da política, mas vai haver sempre um contradiscurso dizendo que é um estatuto para proteger bandido. Esses são os narradores, é aqueles que interpretam e dão um significado à política. Os empreendedores, para o Stephen Ball, são aqueles que fazem todo o movimento de construção inicial da política. É aquele que toma a iniciativa e integra todas as partes para que uma política dê certo. Não é empreendedores no sentido econômico da palavra, tá, gente? É empreendedores no sentido de tomar a iniciativa mesmo. É aquele que empreende, pensa a coisa e consegue ter a criatividade para articular as pessoas para que aquilo assuma forma, para que lá na frente isso assuma um texto. Tem também os forasteiros, chamado por Ball, que geralmente são pessoas que não têm nada a ver, às vezes, com o contexto. Às vezes pode ser uma grande consultoria internacional que vem dizer como é que é o esporte no Brasil. E, às vezes, nem ligada ao esporte é. Né? E diz, no esporte, no Brasil, tantas pessoas não têm acesso a espaços de lazer. Né? Eles vêm com esse intuito de parceria, mas de monitoramento. De dizer, olha, essa política ou a não política nesse país é dessa forma. Tem os intercessores, que são os que produzem relatórios e também monitoram. Os entusiastas, que são os que investem e acreditam na possibilidade daquela política satisfazer e produzir carreiras. Assim como tem os tradutores, que aí entra essa ideia dos eventos que a Erika colocou, um evento, o Encontro Norte-Nordeste, um CONBIP, o evento que ocorre dentro da psicologia do esporte, onde você se propõe a debater formação de atletas, por exemplo, é um evento onde os tradutores geralmente estão. Porque eles traduzem os textos, e esses textos não são só textos no papel, são textos da realidade, são contextos. Tá? Então, esses tradutores dizem o que acontece e não acontece nessa realidade. Tem os críticos. Os críticos têm algo muito curioso, porque os críticos, o Ball traz como as representantes sindicais, mas a gente pode pensar associações, outras instituições também, que são contradiscurso, que tentam de alguma forma se legitimar dentro da gestão. Só que de todos esses papéis, geralmente é o mais silenciado. Porque dos críticos, geralmente estão envolvidos aqueles para os quais as políticas são pensadas. Vou ilustrar aqui como exemplo situações de manifestação de atletas. Atletas, às vezes, podem surgir aqui como representações de um grupo de atletas e se posicionar como um contradiscurso dentro do seu contexto esportivo, mas geralmente duramente silenciados. E isso são papéis pensados a partir de uma política inglesa de educação. Tá? Mas se a gente for transferir isso para o esporte, a gente vê ocorrer da mesma forma. Aos receptores, e os receptores geralmente, dentro do contexto esportivo, atletas, profissionais,
ligados diretamente com aquele contexto, que é chamado de contexto da prática, são aqueles que simplesmente absorvem a política da forma que ela é escrita. O discurso, por exemplo, a partir de políticas nacionais na Inglaterra, quando profissionais falam de determinadas políticas nacionais, é muito associado a uma ideia opressora de supressão da criatividade. Geralmente a política é discutida no nível muito macro, entre entes federais, e sai um papel rascunhado e agora façam isso. E a política chega pronta para as pessoas, sem compreender quais são esses contextos de fato. Se aquilo realmente se aplica a uma realidade. É pensar, por exemplo, incentivar uma política esportiva para a Amazônia que não tenha tanta relação com o que as pessoas praticam aqui na nossa realidade de esporte. Por exemplo, se fala muito em futebol, mas pouco se fala do potencial hídrico da Amazônia e do quanto esportes aquáticos podem ser desenvolvidos na nossa região. Então, imagina, políticas nacionais pensadas de forma uniformizadas para um país inteiro, mas sem considerar um contexto tão específico que é a Amazônia, por exemplo. Mas, enfim, para a gente ver um pouco desses papéis, vale destacar uma coisa, que esses papéis eles não são fixos, tá? Esses papéis eles transitam a todo momento. As pessoas transitam entre esses papéis diversas vezes. Com maior dificuldade, geralmente, esses que recebem as políticas, esses que estão embaixo da política. Dentro do contexto esportivo, e aí falando pela minha região, pelo Amazonas, os atletas são grandes receptores de políticas. Pouquíssimos têm espaço para discutir, pensar, traduzir e opinar sobre uma política. Então, tirando como exemplo aqui sobre as manifestações, quando o Romário se posiciona acerca de um projeto de lei, dizendo que manifestação do pensamento é um direito constitucional, isso é um papel de narrador sendo assumido. No momento que ele pega a Constituição e diz isso está na Constituição, então o atleta pode se expressar da forma que ele desejar o pensamento ali, isso é uma forma de uma pessoa, de uma personalidade. Aqui eu estou utilizando um político de fato de carreira, mas poderia ser qualquer pessoa, como muitos de vocês foram. A mesma coisa os empreendedores. Isso daqui é um exemplo claro de quando alguém empreende uma política. Um projeto de lei que é pensado em articulação com escolas particulares, no sentido de oferecer bolsas para atletas. Percebem o empreendedorismo de determinado indivíduo? Poderia ser uma presidente de uma associação esportiva, de uma federação de atletismo. A gente está fazendo parcerias com instituições privadas e a gente vai criar um projeto de lei agora para garantir que eles tenham acesso a uma escola de qualidade. Eles vão ganhar bolsa nessa escola enquanto eles estiverem treinando conosco. Da mesma forma, os intercessores tentam influenciar nas políticas. Eu peguei o estudo do professor Alberto Filgueiras, uma notícia recortando isso, o estudo da UERJ, porque isso é um grande exemplo de como um pesquisador dentro de uma política, aqui a gente está falando de política de saúde, mesmo que a gente não veja a palavra saúde aí no meio, mas isso é uma interseção em uma política de saúde, dizendo que os casos de depressão dobraram. O que isso quer dizer para quem vai tomar a decisão? Que precisamos de mais profissionais de saúde mental? Que precisamos de mais CAPS? Precisamos de quê? Os pesquisadores eles podem atuar como intercessores, geralmente, fornecendo dados, informações e dizendo, olha, estamos monitorando isso daqui e a gente recomenda dessa forma. Porque se não for dessa forma, e aí eu vou utilizar a frase da Marisa, vai dar ruim.
Aqui estão os críticos. Eu acho que aqui esse acontecimento em Manaus é uma das formas mais emblemáticas de como é que os críticos sempre são silenciados. Bolsa Atleta é suspenso, fale critica, fale a Federação de Luta Olímpica, e Prefeitura de Manaus justifica. Houve um corte, todos esses 102 atletas perderam o direito à bolsa, que tinha sido concedido por lei. Isso virou uma grande confusão aqui na cidade, porque foi bem no início da pandemia. Ali está aparecendo 10 de junho, mas por volta de abril isso já teria ocorrido. Virou o mês, maio, mais ou menos, foi extinta boa parte das secretarias municipais de esporte do estado. Aqueles que criticaram ganharam pouco ou nenhum espaço para opinar sobre isso. Recorreram à mídia, recorreram à crítica de todas as formas, mas não conseguiram fazer isso retroagir, essa tomada de decisão. Não é à toa que é discurso de boa parte dos atletas que estão se candidatando à política, a um cargo de vereador aqui na cidade de Manaus nesse ano. Já tem um bom tempo que Manaus não tem um vereador representante da área esportiva. Isso é um discurso forte, que tem sido adotado pelos atletas que estão se candidatando. Mas é um exemplo dos críticos. Assim como uma comunidade pode ser receptora, e políticas como essa, que pela notícia parece muito boa, pode ser muito ruim para a comunidade que só recebe e não é escutada. Outras notícias em relação ao skate park velódromo vão falar isso daí era uma grande área verde, dentro de um conjunto que praticamente a única concentração de árvores era aí. E os moradores se queixam do calor que tem agora na comunidade. Pessoas idosas que querem se mudar porque suas casas estão muito quentes agora. Então, os receptores eles acabam tendo esse papel também de submissão, assim como os críticos. A política simplesmente vem quando você vira a rua da sua casa e não tem uma árvore mais e tem uma grande pista de concreto. Isso a gente está falando de uma política esportiva, de como é que uma política de esporte pode ser algo muito ruim para uma localidade se ela não for discutida com essas pessoas. Assim como tem os entusiastas, como é o caso do Michael Jordan. Acho que foi Larissa Dourado que falou, que ela trabalha em um projeto que é de uma jornalista. A jornalista é um grande exemplo de uma entusiasta. Uma pessoa que simplesmente toma a decisão de investir no esporte. Como é que a gente se relaciona com essas pessoas, de fato? Porque a gente precisa ficar atento a essas questões. O que eu queria dizer em relação a todos esses papéis? Eles se confundem, eles perpassam esses contextos a toda hora. Muitos que estão aqui ouvindo, possivelmente já estiveram em algum momento dentro de um contexto de influência, dentro de uma instituição muito forte que diz como as coisas devem acontecer, por exemplo. Que conseguem estar dentro de um Congresso Nacional discutindo uma política, por exemplo. Que conseguem influenciar na linha de um texto produzido por um deputado federal ou por um senador. Ao mesmo tempo que muitos que estiveram nesse contexto da influência, às vezes estão ali no contexto da prática, recebendo essas políticas, interpretando elas e criando formas de fazer a psicologia do esporte a partir do que está vindo, do que está sendo discutido por outros atores que estão nesses papéis. O que eu queria dizer com tudo isso é que as políticas públicas elas surgem a partir dessa rede de relacionamento entre esses atores. E o que eu acho mais interessante aí vou lembrar a frase de um colega há alguns meses, que é o sentimento de que a psicologia ela tem o potencial de ser um lobby muito forte para influenciar numa política pública, mas a gente ainda não conseguiu assumir esse papel.
possivelmente por essa dificuldade em reconhecer esse movimento todo de papel que a gente acaba fazendo. De qual é a minha atuação. Que papel, que ator sou eu nesse cenário? E como é que eu devo me relacionar com essas pessoas? E eu digo isso porque é preciso ter muito cuidado também. Porque, como eu disse lá atrás com o Bob, é um jogo de poder. Né? E dependendo de como a gente manifesta essa vontade de poder nossa, a gente pode abrir portas, mas pode fechar também. Então, a política pública ela surge disso. Uma política, quando ela surge, ela pode ter aquele ciclo, mas ela é muito mais complexa que isso. Ela é muito mais densa. E para a gente partir para o fim, que eu devo estar passando o tempo, o que eu queria deixar de reflexão é, desses papéis, quais nós temos exercido já? Ou se temos, pelo menos, nos reconhecido em algum desses papéis? Quais papéis temos deixado de exercer? Esses dias uma colega treinadora disse algo para mim: Matheus, eu acho que o negócio só vai ficar forte aqui quando eu ficar rica. que é justamente essa intenção de, por exemplo, assumir o papel de uma entusiasta. De ser alguém com dinheiro e ficar de fora. Agora eu vou fazer acontecer porque eu consigo decidir qual é a política que eu quero. Né? Quais papéis a gente não tem conseguido ou temos deixado de exercer? Mas que papéis a gente pode exercer também no meio disso tudo? No boletim da Abrapesp, para encerrar, eu lembrei ainda agora, eu botei isso ainda agora, né? Estava no turbilhão naquele mês de junho, quando estava acontecendo tudo isso de extinção de secretaria municipal, extinção de Conselho Municipal do Esporte e tudo mais. E eu fiz um pouco dessas discussões, da necessidade de talvez a gente começar a pensar de dentro da psicologia do esporte um olhar que seja um pouco mais analista das políticas, de identificar que papéis as pessoas estão exercendo. Porque, veja bem, nem sempre um atleta vereador quer dizer que ele vai representar o esporte. Qual é o papel que ele está exercendo ali dentro? Da mesma forma que um psicólogo candidato nem sempre vai representar os psicólogos e psicólogas. Como é que a gente pode pensar isso a partir da psicologia do esporte? No cotidiano, quando eu estou conversando com um gestor, com uma gestora. Quando o gestor diz para mim, eu me sinto sozinho aqui em Manaus, parece que nada vai dar certo. E ele quer unir forças comigo, com a psicologia. O que isso significa? Qual é o papel que eu estou assumindo quando eu digo, eu estou contigo? E a gente vai tentar fazer algo. E qual é o papel que ele assume quando ele diz, eu preciso de ti? Porque eu queria psicologia 10 anos atrás, e só agora tu me apareceu. Preciso ter... Eu vou utilizar a palavra cuidado, Erika. A gente precisa ter um cuidado, um zelo, por começar a identificar e reconhecer esses papéis que nós assumimos, muitas vezes sem perceber, mas também que as outras pessoas assumem. E a gente saber como se relacionar com essas pessoas. Enfim, eu encerro por aqui, concluindo como eu iniciei, que eventos como esse são eventos onde a gente, de alguma forma, mexe em algum contexto político. Talvez a gente nem consiga dar conta em que contexto estejamos mexendo nesse momento, fazendo um encontro Norte-Nordeste online, reunindo pessoas de praticamente quase todos os estados da região Norte e Nordeste, colegas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e que possivelmente a gente vai estar discutindo daqui 2 anos de que práticas novas surgiram a partir das discussões que ocorreram aqui. E eu deixo o meu muito obrigado, a gente parte para o debate depois, e
tem minhas redes sociais aqui, que é onde eu mais falo, é onde eu sou mais político, geralmente. Obrigado, gente. Obrigada, Matheus. É muito bom te ouvir, né? Nós vamos fazer o debate no final, então as pessoas que quiserem fazer pergunta, pode colocar no chat ou no Q&A aí nesse quadradinho que tem as perguntas e no final a gente encaminha, né? Mas acho, né, só para fazer a passagem do bastão, né? Você traz aí no final da sua fala a questão do cuidado e ainda me cutuca, né? Porque eu acho que tem sido a minha maior bandeira. E a hora que você estava falando, eu fiquei pensando, né? Na hora que você contou da pista de skate, né? E a gente fala, porra, que massa, né? Uma pista de skate. Mas aí a hora que a gente vê uma política que teve uma intenção de oferecer o lazer e tal, mas teve um descuido com o mundo, né? Com o mundo ali retirando as árvores e tal. Então, o impacto que isso tem, né? Então, o quanto a política tem impacto, né? Então, de todas as políticas, partidárias, não partidárias, elas têm um impacto gigantesco na nossa vida. E como você mesmo traz aí na sua fala, um evento desse tem um impacto político muito positivo na formação das pessoas e na troca de experiência. Então, para dar continuidade aí à nossa mesa, vou chamar a Luciana Ângelo, né, uma querida amiga e parceira aí da psicologia do esporte, mais uma vez na gestão da Abrapesp, mais uma vez porque eu acho que já foram muitas, né? Então hoje também parceira na diretoria da Abrapesp, e acho que é uma pessoa que transita muito bem nesse tema, então uma escolha muito boa para debater o tema. Inclusive na Abrapesp eu sempre brinco, quando o assunto é política, não vem falar comigo, vamos falar com a Lu, né? Então, e eu tô aqui, né, nessa mesa junto com vocês, aprendendo muito, com certeza. Lu, com você. Olha, eu esqueci de cronometrar o tempo do Matheus e vou esquecer o seu também, só se tiver muito exagerado, tá bom? Tô de olho aqui no relógio para não atrasar muito. Bom, primeiro eu me sinto bastante feliz de poder estar aqui mais uma vez e compartilhando esse assunto com o Matheus, né, que para mim já passou de uma fase inicial de trabalho, cada vez mais te ouvindo, Matheus, tem mais maturidade, mais conhecimento, mais saber, e cada vez é uma anotação diferente. Você viu que eu mexi aqui para pegar papelzinho para fazer as anotações, que a gente troca bastante. E eu não sou especialista em políticas públicas, mas é um assunto que eu tenho muito interesse, tenho uma atuação bastante efetiva aqui na cidade de São Paulo, e vou apresentar um pouco para vocês por quê, tá? Então, primeiro, obrigada por compartilhar. E também queria dizer que é uma pena que a gente não está aqui com o Fábio, mas ele mandou um grande abraço. Acabei de dar um alô para ele. Ele está super melhor do que estava no início da manhã, mas pediu aí para deixar um abraço forte e que depois está curioso para ver a mesa. Então, deixo aqui registrado. Bom, como eu disse, a princípio eu gostaria de agradecer esse desafio. Acho que sempre quando o Matheus me chama para falar sobre política, para mim é um grande desafio, porque me faz rever uma série de atitudes, ações, pensamentos, crenças, valores que eu tenho em relação ao papel do psicólogo frente às políticas públicas, né? E o Matheus acaba sendo aí uma grande inspiração, mas mais do que o Matheus falando, é essa contribuição que ele traz com essa clareza de poder mostrar um pouco, né, para a gente algumas novas categorizações de estudos que têm se debruçado sobre as políticas públicas, né? Então, ele mencionou que eu já apresentei um modelo específico, né, num outro encontro que a gente teve no ENEP,
e óbvio que por trocas que a gente teve desde aquele momento, né, o meu desejo, a minha aspiração foi poder compor aqui outros exercícios, né, para que a gente pudesse pensar em formular ideias de como um psicólogo, de fato, pode aparecer, né, dentro de funções, papéis e representações que sejam efetivas, olhando um pouco aquilo que é a nossa prática, olhando a nossa perspectiva efetiva de conhecimento de esporte, de lazer, de exercício físico, de atividade física, e de estarmos e sermos parceiros de uma área que é a educação física, né? Então, o que me instigou a trazer para vocês um pouco algumas experiências foi um trabalho que eu desenvolvi junto ao PRODE, que é o Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte, onde aqui em São Paulo, o PRODE, ele está localizado no clube, né, no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, né, então o clube universitário, e o PRODE é um programa que teve seu início na década de 90, com a ideia de que ele seria aí um projeto, né, um braço do Instituto Ayrton Senna, que fazia naquele momento parcerias com instituições de ensino superior, estaduais e federais. Em todo esse desenvolvimento de parcerias, de projetos, tanto eu, Fábio, trabalhamos como supervisores desse projeto de atuação, que tinha uma equipe multiprofissional composta por educadores físicos, psicólogos, professores da área da educação física, mas também ligado à pedagogia do esporte, pedagogos, artistas. A gente tinha uma equipe bastante grande, multiprofissional, que oferecia atendimento para crianças das comunidades em torno da Universidade de São Paulo. E esse projeto veio se desenvolvendo e eu, Fábio, ali no finalzinho da década de 90, começo de 2000, a gente teve um papel bastante importante de instigar essa equipe multiprofissional para pensar sobre novas ações, não só o atendimento como uma organização não governamental, um atendimento a crianças e adolescentes que iam ao centro esportivo para aprender modalidades esportivas, mas além desse aprendizado, né, e além da possibilidade de escolha de talentos esportivos e todo o encaminhamento depois para algumas instituições e organizações, havia um poder de saber fazer coisas diferentes que não entravam na lógica da exclusão, mas sim da inclusão. E esse grupo foi desenvolvendo práticas pedagógicas, práticas de conhecimento e de relação entre conhecimentos que estavam relacionados à educação e conhecimentos relacionados às questões emocionais e conhecimentos que se perpetuaram na possibilidade de experimentação física e corporal desses meninos e meninas que passaram pelo projeto. E com esse desenvolvimento de saberes, hoje o PRODE, né, ele tem aí uma referência, ele é uma referência para muitas organizações não governamentais que precisam desenvolver metodologias de ensino, metodologias de compreensão das competências socioemocionais no esporte. Então, hoje, muito instigada pela possibilidade de contribuição com o PRODE, a gente trabalhou ano passado, e aqui nós temos alguns participantes aqui, como Tabata, que participou conosco, dando sugestões e trabalhando em workshops conosco, para produzir uma ação política, que é uma ação voltada para um saber físico, né, e de competência socioemocional que está relacionado a um modo de vida. E a gente, então, veio trabalhando junto com a ideia de pandemia, que já existia antes desta pandemia que a gente vive hoje, né?
mas a gente trabalhava com a pandemia do sedentarismo, né? Que era exatamente o título e o mote que nos movia a pensar por que que a gente tinha uma demanda tão intensa, tão expressiva de adolescentes, né? Que são adolescentes que se mostram sedentários, né? Na população brasileira. E isso repercutia um pouco nesse público que o PROD atende, né? E que está ali dentro da comunidade. Então, em 2019, através desses workshops, nós construímos e publicamos esse caderno Jornada Vidas Ativas. Esse caderno, especificamente, é uma produção técnica e ele está baseado em 3 grandes documentos. O primeiro documento é o Relatório Nacional do Desenvolvimento Humano do PNUD, que inclusive a professora Marisa teve ontem um foco, um recorte desse material, mostrando um texto que a professora de Educação Física Larissa Galati produziu, né, compondo aqui com uma equipe de educadores físicos esse documento. E esse documento é um relatório que nomeia as atividades físicas e esportivas, unindo, trazendo a ideia que essas atividades são um conjunto de práticas que exige um envolvimento e uma movimentação corporal ou esforço físico. Então, para nós, é interessante a gente pensar nessa perspectiva de que todas as pessoas, todos nós, fazendo, né, um significativo envolvimento corporal e tendo um esforço físico, estamos realizando as AFEs, né, que são as atividades físicas e esportivas. E por que é importante isso? Porque este documento olha para qualquer pessoa em qualquer perspectiva de classe econômica e social. Então, a gente está falando de seres que são, sim, seres que praticam as atividades físicas e esportivas com valores e sentidos diversos e que muitas vezes estão sobrepostos. Então, Matheus, acho que conversa muito com esse modelo que você apresentou dos papéis exercidos, né? E acho que a gente está falando aqui de políticas públicas que vão se relacionar com temáticas que se interrelacionam. Além desse documento do PNUD, a gente também olhou para o Plano de Ação Global para a Atividade Física da Organização Mundial de Saúde. Esse plano, ele define a atividade física como qualquer movimento que seja produzido pelo músculo esquelético que requer um gasto de energia. Então, pode ser de várias formas, o caminhar, o pedalar, os esportes em suas N modalidades, né, as questões recreativas, então aqui a gente inclui a dança, a yoga, o tai chi. Então, por que esses documentos são interessantes? Porque a ideia é que a gente inclua e não exclua as pessoas ativas de uma forma geral, né? E a gente está falando de diversidades no campo das cidades. E aí a gente traz, então, um terceiro documento, que é o livro do letramento corporal, que é uma abordagem da Margaret Whitehead, que veio ao Brasil em alguns eventos aqui organizados pelo PROD nesses últimos anos, e ela desenvolve um pensamento desta perspectiva da atividade física e esportiva pela leitura da fenomenologia. Então, a educação física se aproximando da ideia de corporeidade da né, da fenomenologia. E este livro é um livro que conversa muito com os psicólogos, que conversa muito com a possibilidade de entender que o letramento corporal, ele pode ser descrito como as capacidades que temos de confiança, de competência física, de compreensão para manter a atividade física ao longo da vida. Então, a ideia que trabalhamos aqui é olhar esta política que atravessa a vida dos sujeitos, desde a hora do nascimento até a hora da sua não existência.
E o que a gente, então, vai trabalhar como modo de vida? Bebendo na fonte da sociologia, né? O caderno que a gente estabeleceu como um produto desses workshops traz a possibilidade de nos vermos falando não de estilo de vida, mas qual é o jeito de viver que nós nos adaptamos. E isto tem a ver com o nosso posicionamento político, né? Isto tem a ver nas grandes cidades e nos grandes centros urbanos, independente da região que estejamos, do mundo, do planeta Terra, qual é a nossa ação política, né? Se nós estabelecemos modos de vida, eles precisam ser coerentes com o nosso posicionamento em relação aos cuidados, em relação à nossa relação com o mundo e com o outro. Então, aqui o José Guilherme Magnani, que é professor da Universidade de São Paulo, da Sociologia, traz essa ideia, né, de modos de vida, faz pesquisas relacionando especificamente esses modos de vida com o olhar etnográfico. Então, de perto e de dentro, então nas grandes comunidades, nas comunidades de prática, nos pedaços, nos bairros, nas ruas, né? Em pequenos circuitos, né? E a gente vai trabalhar, então, a ideia de revisitar o nosso posicionamento frente ao mundo e a adoção de modo de vida. Então, acho que aqui é uma frase importante que a gente acabou fazendo um highlight no caderno, que é quando a gente se aproxima e chega perto dos atores sociais e da maneira como eles vivem na cidade, começa-se a perceber as regularidades. Então, é possível identificar, do modo de vista da antropologia, os modos de vida, encontros e trocas na cidade. Então, aquilo que o Matheus fala de uma região amazônica que tem uma especificidade em termos, né, de contribuição, de um modo de vida diferente, como não ser adotado pela própria população da região, né? Então, a gente está aqui falando de possibilidades de posicionamento político. Nessa perspectiva, aqui então estamos fazendo uma provocação em relação aos campos de atuação da psicologia geral, e vamos olhar então pensando um pouco mais na nossa psicologia, na nossa especialidade, no esporte. Eu trago aqui para vocês, atualizado, né, que nós não temos mais o Ministério do Esporte, mas hoje nós temos o Ministério da Cidadania, que tem a Secretaria Especial do Esporte, e que hoje ela está dividida com 3 grandes grupos de atuação: o alto rendimento, o esporte, educação, lazer e inclusão social, e futebol e defesa dos direitos do torcedor. Eu quero só chamar a atenção aqui que, frente a esta nova estrutura e avaliando estruturas anteriores, a gente retrocedeu para essa estrutura onde o futebol virou de novo uma nova secretaria. Ele não estava especificamente nas últimas versões do Ministério do Esporte como uma secretaria específica ou uma pasta específica, tá? E agora a gente voltou com esta composição, olhando uma única modalidade e assuntos dessa modalidade. Dentro dessa perspectiva, eu acredito que nós temos 3 grandes áreas e nos comunicamos com 3 grandes áreas. Além do esporte, Matheus já trouxe a questão da saúde, o Ministério da Saúde e o assunto saúde para nós é fundamental. Acabei de falar na perspectiva de modos de vida, isso tem uma relação com o campo da saúde e também com o campo da educação. Então, o Ministério da Educação também é um outro ator importante e que tem uma relação específica, não só com a formação acadêmica dos psicólogos, mas sim pensando a educação ao longo da vida, criança, adolescente, adulto, idoso, e a gente vai falar desse lugar, dessas relações com essas 3 grandes áreas, pensando exatamente aí, né, no que estamos trazendo aqui, que são as fases da vida, né? Então temos aí gestante, idoso, adulto, criança, e estamos aqui com um triângulo compondo essa pirâmide,
né? Vamos falar dos sujeitos, vamos falar das organizações, vamos falar dos grupos, das comunidades e das sociedades. Então, se nós mostrarmos isto hoje para os psicólogos, eu acredito, Matheus, que a gente esteja aí conversando sobre o modelo que você apresentou, né? Grandes papéis, diferentes papéis e atuações sociais que o psicólogo pode ter, pensando nos modelos de políticas públicas para o contexto específico do campo da psicologia. E aí, então, trago que se a gente olhar para especificamente o esporte, nós temos hoje uma publicação do grupo da inteligência esportiva. Esse grupo já tem uma parceria com a pasta do esporte desde 2013, é um grupo formado na Universidade Federal do Paraná, e eles têm publicações que estão sendo atualizadas. Uma primeira questão é a publicação sobre políticas estaduais e municipais relacionadas ao esporte. Havia uma deficiência dos órgãos oficiais em ter dados que pudessem apresentar estas políticas estaduais e municipais. E este grupo da inteligência esportiva, então, está fazendo, elaborando e organizando um banco de dados desses que são todos os eventos que estão relacionados à questão com o esporte, seja ele educacional, seja ele de rendimento, e eles estão, então, organizando nesta perspectiva essas 7 dimensões nesse estudo. Então, nós temos a questão das entidades, o tipo de governança, quem são os recursos humanos, qual política para o esporte adotada. Então, em termos de prioridade, quais são as instalações que existem nos municípios e nos estados, qual a cultura esportiva predominante e os dados sociodemográficos. E por que isso é importante? Porque agora, em outubro, foi lançado o Panorama do Esporte Brasileiro. Se vocês acessarem esse documento, que é um calhamaço bastante representativo, ele está dividido por modalidades esportivas. E por modalidades esportivas, ele traz o volume de investimento feito pelos governos federal e estadual. E isso para nós é fundamental, porque aí a gente tem ideia de onde estão as bolsas atleta, quais os atletas que têm recebido, de quais modalidades, como é que a confederação daqueles esportes tem gerido cada esporte. Isso para nós, e acredito que esteja agora conversando com a mesa de gestão, é fundamental sabermos onde estamos e como vamos buscar essa nossa posição política. Então, fica aqui a indicação para que vocês possam conhecer esse projeto. E aqui é uma grande provocação, né? Eu falei desse documento do banco de dados da inteligência esportiva e a gente vê na maior parte dos dados lançados já pelo banco inicialmente, que tem uma grande contraposição, tem uma contrariedade nos dados na relação com o dinheiro e na relação de que política esportiva os estados adotam. Ou eles adotam uma política relacionada a lazer, né? Ou eles adotam uma política relacionada ao alto rendimento. E só isto. A gente acaba não tendo um meio termo para as políticas públicas relacionadas ao esporte, que não se relacionam com saúde e muito menos com educação na maior parte das vezes. Então, dentro dessa perspectiva, trago aqui uma possibilidade de se pensar num determinante social de saúde. Os educadores físicos muitas vezes se relacionam com uma certa facilidade com a perspectiva do assunto saúde, do ser saudável, e agora ainda mais com a viabilidade de serem entendidos como profissionais da saúde de fato. Foi uma conquista, né, por um projeto de lei, e agora tem esse lugar dentro da perspectiva da saúde, gerando uma série de profusões, de complicações dentro, por exemplo, de ambientes hospitalares, né? Aqui em São Paulo eu tenho acompanhado algumas discussões nesse sentido, de quem trabalha agora dentro do hospital, o fisioterapeuta ou o educador físico? Essa é uma grande questão.
E se forem trabalhar os dois, trabalham os dois de que jeito? De que forma? Quais as áreas do saber? Qual o posicionamento prático? Então, eu trago aqui a possibilidade dos determinantes sociais da saúde para que nós possamos pensar e que esses determinantes, eles estão baseando, eles estão sendo base para que a gente consiga discutir quais são, por exemplo, dados de algumas publicações que vocês vão ver aí à frente que eu vou apresentar. E vejam, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, o grande guarda-chuva. Nós temos uma série de determinantes como produção agrícola e alimentos, educação, ambientes de trabalho, condição de vida e de trabalho, desemprego, água, esgoto. Então, a gente está falando de situações de necessidades básicas relacionadas às redes sociais e comunitárias, envolvendo e influenciando diretamente o estilo de vida dos indivíduos, e aí de quais indivíduos nós estamos falando. Se nós formos pensar nesses determinantes sociais da saúde, se formos olhar para a nossa população, como é que nós montaríamos, né, projetos que pudessem conversar com esta situação das condições socioeconômicas e viabilizando uma condição de esporte, de saúde para essas populações? Quando aqui a gente tem minimamente condições ainda básicas, não respondidas e não, vamos dizer assim, cobertas pelas políticas nacionais. Então, esse é um grande desafio. Lembra que eu coloquei lá no início um desafio principalmente para as comunidades de prática. Do que é que a gente está falando? O que é chamar ser saudável? Marina trouxe, né, ontem também na sua explicação, quando falou de todo o trabalho realizado na organização, como ela olhava, como é que se entendia que ser saudável não é só ausência de saúde, né? E não é só dizer, então, que a gente, por não ser ou por não ter a doença, a gente tem condições de se manter saudável. Nem sempre isso acontece. Então, olhando um pouquinho para a perspectiva dessa discussão, eu venho aqui apresentar um trabalho do professor Douglas e do Paulo e do Matias. O professor Douglas é um grande parceiro do PRODE, né? E eles desenvolveram esse trabalho, esse artigo, olhando para as campanhas de governo em 2018 e olhando um pouquinho quais seriam as menções, né, nas suas propostas de governo, dos candidatos de governo à presidência do Brasil em 2018, quantos eram os candidatos que tinham nas suas propostas a questão da promoção das práticas corporais ou atividade física. E se vocês então olharem aqui para a tabelinha, né, a gente tem candidatos que nem mencionaram em nenhum momento, nem na saúde, nem na educação e nem no esporte, nenhum tipo de viabilizar a promoção corporal ou atividade física, e nós tivemos, inclusive, outros candidatos que passaram de mais de 10 citações. O que eu quero dizer aqui quando me deparo com esse artigo? Que existe, sim, muitos candidatos que buscam a universidade, buscam a ciência para contemplarem em os seus projetos de governo a ideia do conhecimento e a importância da promoção da atividade física e das práticas corporais. Isto que vocês estão vendo em 2018 veio se repetindo, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, agora nas eleições que vão acontecer amanhã para prefeito da cidade de São Paulo. Temos aqui alguns candidatos que foram candidatos à presidência, que hoje são candidatos aqui a prefeito da cidade e que fizeram o mesmo caminho de buscar o saber da universidade para inclusão nos seus projetos dos dois termos, práticas corporais e atividade física. E posso garantir para vocês que desses que vocês estão vendo aqui citados nessa tabela do artigo, nós temos candidatos que aqui em São Paulo mobilizaram mais de 3 universidades estaduais e mais de 2 universidades federais para fazer essas propostas e incluir práticas corporais de atividade física.
Então, por que isso é importante? A partir do momento em que nós temos uma comunidade que se atenta às políticas, nós temos coletivos que vão se atentar à política e que a gente vai fazer modos de vida através desses coletivos. Então, eu trago aqui alguns coletivos que hoje existem não só em São Paulo e que nós sabemos que eles têm algumas outras versões, grupos e atuações em outros estados do Brasil. Um deles é o Fórum Verde Permanente, que tem aqui na sua representação uma questão de viabilização das áreas, né, dos parques, praças e áreas verdes para que sejam inclusos nas propostas dos candidatos. E no site, então, do Fórum Verde, você tem lá os filminhos dos candidatos a vereador e a prefeito que assinaram, né, esta carta de apoio e compromisso com a atualização e a manutenção, o cuidado e o zelo com as áreas verdes. Nós temos aqui o Manifesto por Cidades, por Pessoas a Pé, que é um coletivo bastante atuante no Brasil e que traz dentro desta questão do manifesto uma importante potência de localizar o sujeito cidadão presente no ambiente urbano, né? Então, o cidadão andando a pé e tomando conta da cidade quando ele se apresenta e quando ele está ali exercendo, através do seu corpo, né, toda a sua predominância política e organização na questão urbana. Nós temos também aqui dois outros manifestos à esquerda da tela. O Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no Pós-Covid, que foi um manifesto lançado agora no finzinho de outubro, começo de novembro, pelo Celafiscs, que é um centro bastante conhecido, não só em São Paulo, mas no Brasil, que chama a atenção para 12 itens, que são itens que nós estamos observando, principalmente nos grandes centros urbanos, como itens fundamentais para que a gente trabalhe com a possibilidade do quê? De lidar com a pandemia, mas primeiro do sedentarismo que já existia e agora do Covid, o que foi o item que o Léo ontem explicou para vocês da sindemia, né? São pandemias que se somam e que trazem esta repercussão. E aqui à direita, a gente tem o manifesto da Rede Esporte pela Mudança Social, na qual esta rede, né, a Abrapesp faz parte, e esse manifesto foi organizado agora, no finzinho de outubro, para que a gente pudesse colocar a importância do esporte em defesa da vida. Né? Porque a mesma situação que estamos observando através aqui do Celafiscs, a gente observa pela Rede Esporte Mudança Social com crianças e adolescentes de mais de 180 instituições que são filiadas a essa rede. Também trazemos um manifesto da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que é uma sociedade bastante parceira, no sentido de olhar para a importância da atividade física em relação à necessidade de manutenção desses locais, né, e da perspectiva de que o sujeito pode exercer a sua atividade física, mantendo a saúde, e que não é só a saúde física, mas a saúde na sua integralidade. Então, aqui a gente vem e mostra um pouco para vocês esta carta, que foi também uma carta que deu muita referência para o Celafiscs fazer aquele manifesto. E aqui à direita, a gente tem o manifesto Esporte em Tempos de Pandemia, organizado pela Unesco, especialmente para a Iberoamérica, né? Então, nós temos aqui representantes do Uruguai, do Brasil, da Venezuela, então, de todo o continente sul-americano, se colocando bastante preocupado e fomentando esta discussão dentro da Unesco. Nesse sentido, nós estamos agora aguardando, em dezembro, o lançamento previsto do Guia da Atividade Física para a População Brasileira, que passou até o comecinho de novembro em consulta pública e que estamos aí tentando referenciar este guia como um guia de tamanha importância como é o guia da alimentação, que a gente já teve aí alguns embates nesse ano, né, de uma tentativa de desvalorização da importância do guia da alimentação. Nós conseguimos reverter
esta desvalorização, e agora estamos aqui olhando e dando apoio para o grupo que construiu o Guia da Atividade Física para a População Brasileira. A Sociedade Brasileira de Atividade Física está inserida nesse contexto, Cela Fisques também, em algumas universidades estaduais e federais do Brasil, ok? Então, acho que por aqui fica um pouco essa mensagem de que o psicólogo pode, de alguma forma, não de alguma, mas de muitas, estar aí presente. Também deixo aqui meus contatos para vocês. A professora Marisa ontem já comentou que nós temos um projeto em conjunto que chama Conversas de Segunda. Nós fazemos algumas postagens no Instagram e lá nós temos a nossa posição e nossa ação política. Eu acho que ali a gente mostra a nossa ideia sobre a psicologia do esporte. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, a atenção, e estou aí aberta ao diálogo, à discussão, comentários, sugestões. Obrigada. Muito obrigada, Lu, pela sua conferência. Acho que dá um panorama muito importante, né, para a gente avaliar o quanto, às vezes, as pessoas falam assim, que não é isso, a política está tão distante, mas ela está tão presente e necessária, né? Eu acho que, inclusive, teve um comentário aí no chat de Yuri, né, que fala a importância de a gente estar tendo esse debate um dia antes da eleição, né? Então, acho que isso é algo que é importante, né, a gente considerar, porque nós estamos num momento politicamente bastante delicado e estaremos ainda por um bom tempo, então a gente ter reflexões como as dessa mesa são fundamentais. Bom, nós temos ainda um tempinho para o debate, eu vou passar a primeira questão que foi feita aqui, que foi de Bárbara, que diz como fazer uma política mais dentro do contexto se os políticos não veem a importância disso. Uhum. Posso responder primeiro? Lu, se importa? Pode, lógico. Eu ainda vou pegar um monte de cola tua. Mas tem algo muito importante, né, que eu queria ressaltar aqui. O político, aí falando de político, deputado, vereador, senador, o presidente, o vice-presidente, enfim, esses atores políticos, eles são apenas um entre tantos atores envolvidos nisso. Eu não vou lembrar o site agora, mas se vocês entrarem no site da Fundação Amazônia Sustentável, por exemplo, vocês vão ver lá que o governo do estado do Amazonas, ele só aparece como parceria estratégica de uma fundação que atende milhares de pessoas em comunidades ribeirinhas na Amazônia, inclusive com projetos esportivos. E aí você vê, por exemplo, daquilo que eu chamei de contexto de influência, de onde é que vem os investimentos? Coca-Cola, Samsung, né? Vocês percebem que tem atores políticos ali que às vezes a gente não consegue identificar e que influenciam muito mais do que quem está tomando decisão aqui numa assembleia. Tem o... Como é que se chama, meu Deus? Fundo Amazônia. Parte do Fundo Amazônia vai para a Fundação Amazônia Sustentável. Percebem como tem países, atores de países envolvidos na tomada de decisão de uma instituição que é a 1 quilômetro aqui da minha casa? Então, assim, não são só os políticos, né? Tem diversos outros atores que às vezes a gente até se relaciona, mas a gente não identifica que, opa, essa pessoa aqui, ela é um ator importante nesse cenário e a gente precisa estabelecer esse tipo de relação. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu vivo dentro da Fundação Vila Olímpica, porque eu atendo alguns atletas particulares que residem dentro da Fundação Vila Olímpica, mas não sou contratado. É uma fundação do governo. Desse período de candidatura, apenas 2 pessoas que estão se candidatando para vereador, por exemplo, vieram, através de atletas que eu acompanho,
pedir uma consultoria, mais ou menos, de como é que eu posso pensar a saúde mental na minha campanha para os atletas. Como é que eu posso falar disso? Então, vão ser os únicos 2 candidatos que vão estar falando de alguma forma de psicologia para os atletas dentro das suas campanhas. E é algo, por exemplo, que no meu cotidiano, quando eu estou lá na Vila Olímpica, quando algum treinador me para, né, e diz, Matheus, preciso de ajuda nisso, 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 eu gosto de utilizar muito da psicoeducação. Né? Eu gosto de dar imagens para as coisas e dizer, olha, você percebe que a Fundação Vila Olímpica está assim, assim, assado, porque acontece assim, assim, assim? Né? Então, são atores políticos que estão no nosso contexto que vão fazer escolhas, talvez, dessas pessoas aí que vão estar representando atletas e profissionais dentro da área esportiva nesse cenário. Cartas de compromisso, por exemplo, são importantíssimas. Quem olhar aqui para Manaus, são poucos os candidatos a vereadores e a prefeito que assinaram a carta de compromisso com a mobilidade urbana sustentável. A questão é, quem é que está atento a isso? Será que a população está vendo isso ou somente os ciclistas que seguem o Pedala Manaus? Então, a gente tem diversas outras formas de pensar nesse nosso movimento de ressaltar essa importância. E aí eu acho que a Lu trouxe alguns deles, mas são infinitos. Talvez alguns a gente nem conheça. Né? E as instituições privadas, às vezes, é um caminho. Né? O Banco da Amazônia, eu participei da construção de um projeto para o Banco da Amazônia agora, que é um banco que acho que é 50% estatal e os outros 50% são de acionistas, né, que não são do Estado. E a gente montou um projeto porque o Banco da Amazônia tem um fundo para investir no esporte. E a gente se reuniu com pessoas, inclusive de São Paulo, para discutir o projeto, de como é que a gente consegue essa captação de recursos. Não foi o político lá na Assembleia ou na Câmara que decidiu pelo Banco da Amazônia. São esses acionistas que pensam esses projetos lá dentro e os gestores lançam esses editais, entende? Então, era um pouco do que eu queria falar, que às vezes a gente foca muito nesse micro e a gente esquece que essas relações de poder, às vezes, elas estão distribuídas em muitos cantos, e muitos deles invisíveis, né, nas espreitas, às vezes lá no cantinho do site da instituição. Então é importante a gente ficar atento, até para a gente saber construir nossos discursos frente a essas pessoas e a essas instituições. Eu acredito que, além da gente ter as informações, né, que todo mundo está dizendo aqui, você trouxe bastante informação, mas acho que a informação, ela vai além e ela acaba sendo mais fidedigna quando a gente acredita e pode assumir uma posição política frente àquela informação. Então, aqui a gente não fica muito esperando o candidato chamar para fazer a proposta. A gente faz a proposta e bate na porta do candidato e diz assim, oi, tudo bem? A gente te segue, como é que você tá? Olha, eu trouxe aqui uma proposta para a gente conversar. Então, a gente tem feito um pouco isso em função, por exemplo, da Rede Esporte pela Mudança Social. A REMS, ela tem uma representação importante, a Abrapesp fazer parte da REMS é uma situação que leva o psicólogo mais próximo até do advocacy, né, que foi o advocacy, um dos papéis aí que o Matheus apresentou. Por quê? Porque o Matheus está em Manaus, eu estou em São Paulo, a gente não mora em Brasília e a gente não vai bater na porta do deputado lá dentro da Câmara. Mas a instituição, a rede, com 180 instituições, ela ganha poder. Quer ver uma coisa que aconteceu para nós, que foi muito importante? O Conselho Nacional de Esporte, essa semana, na segunda-feira, teve um decreto assinado pelo presidente da República destituindo quem fazia parte do conselho. Quem faz parte do conselho, os conselhos têm validade de 2 anos. E quem faz parte do conselho precisa ser avisado, né, de que ele pode não fazer parte ou perguntado se ele gostaria de fazer ou não parte, continuar ou não. A REMS fazia parte com uma série de outras instituições, simplesmente não foi avisado, foi decretado um novo grupo, né, foram
entidades da sociedade civil retiradas para entrada de entidades ligadas ao esporte militar. Mais de 3 entidades de esporte militar entraram e uma confederação de uma modalidade que o governo atual está dando uma grande parte de recursos ligadas a esta confederação que não tem a mínima história de alto rendimento. Mas agora ela faz parte do CNE. Então, a REMS está entrando com uma representação pública para dizer, oi, né? A gente faz parte, a gente foi simplesmente excluído, não foi avisado. Alguém pode dizer o que aconteceu? A gente estava lá em reunião, acontecendo as reuniões, participando das reuniões até semana passada, e na segunda-feira não existe mais o que a gente estava fazendo? O que é isso? Tá? Então, sabe aquele slidezinho que o Matheus apresentou sobre o que é política? E aquelas formas, né, Matheus, que você colocou, o que é política e depois as formas de ação, né, de 4 correntes para a gente analisar a política, a gente precisa entender em que corrente a gente está agora, né? E não dá para não falar sobre isto, tem que falar sobre isto, porque isto é um outro modo de vida que a gente tem que assumir perante um modo de fazer política. Obrigada, Lu. Tem mais 2 perguntas aqui, fora vários comentários, né? Eu acho que pelo tempo eu vou ler as 2 perguntas. As 2 meio que direcionam para você, Lu, mas eu acho que Matheus também pode colaborar. Então, a pergunta da Cris, né, da Cris Carvalho, diz, Lu, diante deste cenário de canais de dados políticos que você apresenta, onde e como poderíamos, de fato, nos inserirmos como psicólogos? Nem só como psicólogos do esporte, pois políticas públicas e saúde são campos amplos para várias áreas, via instituição, CFP, Abrapesp, CRs, etc. Então, essa foi uma pergunta feita pela Cris, e o Pierre também colocou, que eu acho que dá para complementar aí, qual o papel das referências técnicas do CREPOP nessa discussão. Uhum. Então, acho que as instituições oficiais, elas têm um papel bastante importante. Nos últimos anos, eu participei de algumas ações, acreditando em visões, interpretações e situações políticas mais favoráveis à presença da psicologia do esporte, dentro da própria constituição dessas instituições. Acho que nessa última década a psicologia do esporte ganhou uma representatividade, uma importância e uma valorização, não só pela própria Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, mas também por alguns de nós termos feito uma formação e investirmos na formação, né? Termos uma capacitação não só teórica também, mas técnica, e podermos auxiliar nas discussões especializadas da temática dos campos de atuação. Então, acho que as instituições, elas têm uma função primordial. Não é à toa, e daí eu preciso voltar e lembrar vocês, não é à toa, que estão querendo, né, de alguma forma, nesta política atual deste governo, minguar, né, desvalorizar as instituições de classe, né? Então, a gente tem um projeto, inclusive, que vai vir aí com muita força, né, para que as instituições de classe representativas da psicologia, da engenharia, da administração, da advocacia, lá, elas deixem de existir, tá? Então, assim, qual é a questão? Lembra lá do slide do triângulozinho? Sujeito, grupos, comunidade, organização. Por que é importante não ficar sozinho, né? Sozinho no sentido de um indivíduo, de um grupo ou de uma comunidade? Porque a gente sabe que quando estamos em rede, né, sendo uma rede que tem uma representação importante, potente, nós estamos falando não só por uma pessoa ou por um grupo, mas por uma representatividade da sociedade civil, por uma parcela da sociedade civil.
Então, se a sociedade civil não está contente com o tipo de política pública adotada pelo governo atual, é importante que ela revele e que ela marque posicionamento, né? Então, quando o Pierre pergunta do CREPOP, o CREPOP, com as referências técnicas, é um documento super importante, ele assinala, ele sinaliza, ele aponta para questões importantes dos campos de atuação, mas precisa de nós, na nossa questão dos grupos e das comunidades de prática, exercitar aquilo que está sendo sinalizado pelo documento, né? E, de fato, quando estamos em grupos, sejam nas associações nacionais, regionais, seja nas confederações com grupos de psicólogos, nas instituições de saúde, onde nós podemos trabalhar na área de reabilitação, em outras áreas relacionadas ao atendimento da população em geral, é fundamental que a gente se apresente. E é fundamental que a gente leve, por exemplo, que para nós o corpo tem um papel que não tem para a maior parte da psicologia, né? Então é interessante quando a gente traz qual é o posicionamento da psicologia do esporte, como ela tem um entendimento deste corpo em movimento dinâmico, que está ali na representação das suas ações. Então, são possibilidades, né? Não são receitas, mas são possibilidades de atuação frente àquilo que acreditamos também ser a psicologia do esporte. Então, Matheus, acho que vale a pena se complementar. Uhum. Eu estava pensando aqui na pergunta da Cris, algo que aconteceu bem no início do mestrado, eu achei isso muito importante, e foi quando isso começou a despertar muito mais as leituras que eu estava fazendo sobre análise de políticas, que foi a gente pesquisa em áreas ribeirinhas, né, em áreas que a gente só tem acesso por barco, e a política de saúde que atende as comunidades é um barco, é uma UBS fluvial. E na coleta, na pesquisa, a gente identificou dados interessantes em relação a depressão e dor de coluna, né, que a população relatava. E aí a gente começou a construir uma nota técnica em cima disso, destacando nessa nota técnica, por exemplo, para a Secretaria Municipal de Saúde e para o Conselho Municipal de Saúde, a importância, mesmo que não previsto pelo Ministério da Saúde, pela Política Nacional de Atenção Básica, a importância de profissionais de saúde mental na UBS fluvial e do fisioterapeuta, e da capacitação da equipe de saúde para atenção a práticas corporais. Porque a comunidade joga bola, joga vôlei, tem práticas de cuidado com o corpo ali que, pela dificuldade de acesso da população aos serviços, essas práticas são vistas apenas como práticas de risco, como vai quebrar o braço e está 1 hora, 2 horas, 3 horas de barco da capital. E é perto, tá, gente? São uns quilômetros de água, só que demora, né, dependendo do motor do barco. Então, assim, são espaços, e aí eu estou falando de uma instituição, Fiocruz, uma instituição de pesquisa, que é uma instituição de dentro do Ministério da Saúde, que tem um poder muito grande de influenciar, através de uma nota técnica, no discurso que se constrói dentro de uma secretaria de saúde. Né? Sem falar, se eu fosse citar conselhos municipais e conselhos estaduais, extintos, os de esporte aqui no Amazonas, eles são fundamentais quando ocupados por psicólogos. E aqui, salvo engano, a gente está com cadeiras apenas no conselho que é de combate à tortura, um conselho que é de criança e adolescente e o de saúde. Uhum. É pouquíssimo, a gente está ocupando pouquíssimos espaços. Como é que a gente vai construir discursos dentro de espaços políticos se a gente não está ocupando nem os conselhos municipais e estaduais? Uhum. Né? Então, acho que a gente tem as instituições, né? Não as instituições conselhos, mas as instituições de pesquisa, o próprio Conselho Federal, os próprios conselhos regionais, que podem sim construir contradiscursos ou discursos para fomentar ou para se opor a uma política. Uhum. Né? Então, a todo momento a gente está... Teve uma outra situação curiosa, eu recebi um convite há um tempo atrás para compor quadro de sócio de um clube porque queriam ter certeza que o clube sempre ia ter alguém opinando sobre saúde mental.
E a melhor forma de fazer isso, qual é? Era ter um sócio. E é algo que eu estou pensando, estou elaborando na minha cabeça, porque isso envolve uma série de coisas, né? Mas percebe como é um espaço, é um convite que é político. Eu quero que o teu discurso esteja presente aqui, porque eu acredito no que tu fala sobre saúde mental dos atletas. Uhum. E aí é aquela questão que eu trouxe, né? Qual é o papel que a gente está exercendo, se a gente pode ou não pode exercer, ou a gente deixa de exercer, né? Mas a gente é político a todo momento. Eu acho que o que muda é a força dessas instituições, desses grupos que a gente está, geralmente. Por isso que eu acho importante isso que a Lu falou, né? Que a gente não se isole, que a gente esteja sempre articulado em rede. Se a gente se isola, a gente não tem força discursiva. Isso mesmo. Acho que só para fechar, Rodrigo Pierre, que fez a pergunta do Crepop, valeu a pergunta, e acho que também eu gostaria só de fomentar que, além do Crepop, as entidades, né, elas podem fazer parte do Fórum Nacional de Entidades da Psicologia, que é o FEMPB, que também é um outro lugar de empoderamento político, de discussão, de discurso, de posicionamento, e esse fórum tem se colocado muitas vezes até não só em congruência ou concordância com algumas posições do Conselho Federal de Psicologia, mas sim também tem uma certa independência para se posicionar frente a algumas questões. E, por exemplo, as retiradas, né, desse lugar da psicologia dos conselhos nacionais, como o Matheus comentou, a não valorização do papel da saúde mental em alguns contextos, como a gente tem visto agora na pandemia, também tem sido locais e lugares de empoderamento político nesse contradiscurso aí pelo fórum, tá? Só para dar essa informação também. Obrigada, Lu. Então, a gente está caminhando aí para o encerramento dessa mesa. Eu vou pedir, então, a Aline pediu para você uma informação, viu, Lu, sobre o curso do SED, se tem alguma novidade, se já pensaram em formato online. A Cris agradece a mesa e, mais uma vez, muito bem-vinda nesse momento. Então, eu vou passar para vocês dois fazerem uma fala final, para daí a gente encerrar e pedir para que todos permaneçam, que a gente daí vai chamar mais algumas pessoas aí para encerrar o evento. Tá, então só finalizando, eu coordeno aqui em São Paulo o curso de aprimoramento e especialização em psicologia do esporte do SED Sapiense, são 20 anos já de curso. Esse curso agora, por causa da pandemia, é um curso de 2 anos, ele está acontecendo de uma forma remota. Infelizmente, né, por um lado, a gente não está se vendo presencialmente, mas estamos conseguindo fazer e manter o curso remoto, com as atividades práticas profissionais de uma forma remota também. E gostaria de aproveitar e agradecer que temos várias pessoas que estão aqui na sala, que são parceiros do curso, abrem espaço para essas práticas. Então, a gente tem uma turma bem interessante que está aí mantendo firme e forte a resistência pandêmica. O SEDES também tem um curso que é um EAD, que é um curso menor, de 8 semanas, que é um curso de introdução à psicologia do esporte. E ali, então, eu, Marisa, Gabriela Gonçalves e Luísa Godoy, a gente apresenta o nosso olhar, a nossa forma de entender a psicologia do esporte nessas 8 semanas. Então, também é um curso que está aberto constantemente, ele está tranquilo de fazer EAD, em qualquer lugar do Brasil a gente tem acesso. Então, obrigada, Aline, por perguntar. E, para fechar, só dizendo que nesse tempo pandêmico a gente pode perder algumas oportunidades, mas a gente ganha, por um lado, outras tantas oportunidades, que é conhecer gente, né, de uma forma remota, poder estar próximos, né, aqui de uma forma remota. E eu gostaria muito de agradecer toda a comissão de organização do ENEP, vocês estão de parabéns, né, esse encontro está sendo bastante motivador,
né? Eu acho que aquece aqui, principalmente eu, né? Posso falar por mim, que estou aí há 20 anos na área, né? Uma reesperança, eu diria, porque não é nem mais uma esperança, mas é uma reesperança, né, de poder compartilhar saberes, conhecimento e me sentir cada vez mais motivada a estar junto com o crescimento da área. Então, obrigada, Matheus, obrigada, Érica. Valeu muito a pena vir aqui, me senti instigada, desejosa, mais uma vez inspirada pelo Matheus, que me tira sempre do lugar aí para falar sobre política pública. Obrigada. Bom, gente, esses dias eu estava pensando, na verdade, eu acho que isso deve estar até na minha dissertação, que eu comento que política é um ato de coragem, né? E coragem, eu gosto de remeter a etimologia mesmo, né? Essa ideia de corático mesmo, né? Que vem do coração. Né? A política é um ato criativo, antes de tudo, e é por isso que ele só ocorre de forma construtiva quando ele ocorre através de relações. Lembrei até do Pierre agora na apresentação de trabalho sobre Jung, né? Sobre essa necessidade de a gente fazer um retorno aos encontros. Quando eu venho trago essa fala em certa parte bastante teórica sobre política, o intuito é alertar o quanto a gente tem uma necessidade de se voltar aos encontros, mesmo que seja através de uma perspectiva mais teórica. A gente está sendo convidado a todo momento para o conflito, para o embate, e no contexto onde as políticas se colocam de forma autoritária, a gente corre o risco sempre de sair perdendo. Se a gente constrói um discurso no mesmo tom do discurso que a gente se opõe. Então, acho que quando a gente faz um encontro Norte-Nordeste, para discutir na mesa anterior sobre gestão, nessa mesa sobre política, eu acho que quando a gente vê um discurso forte de uma atleta como a Luciane, né, falando qual é a trajetória dos atletas na região Norte-Nordeste, eu penso que o intuito é justamente esse de instigar a olharmos um para os outros quando estamos nesses eventos e convidar para esses encontros que são políticos. Possivelmente, boa parte do próximo encontro, se fosse presencial, a gente estaria construindo nos corredores já. Estaríamos construindo nos bares, nos restaurantes. Mais do que uma perspectiva de analisar e olhar a política, a minha intenção aqui foi de a gente olhar um pouco mais para si e reconhecer que a gente tem um papel importante diante disso. E a gente pode recorrer à coragem para recuperar esses encontros e uma voz mais ativa frente a um contexto que parece que nossa voz só é tirada. E é isso. Passo para a Érica. Agradeço muito a presença de todo mundo. Incansáveis, que é muito cansativo ficar online, até a última mesa do nosso evento.